O destino cruel de Maria. De rainha do baile, a mendiga na cidade de Deus. Caro leitor, permita-me contar-lhe uma história que, embora pareça improvável, é tão real quanto as vielas sinuosas que serpenteiam pela cidade de Deus. Quem vos fala é alguém que testemunhou a ascensão e a queda de uma estrela, não daquelas que cintilam no firmamento, mas das que brilham e se apagam nas quebradas do Rio de Janeiro. Maria Aparecida da Silva, ou simplesmente Maria para os íntimos. E quem não era íntimo de Maria naqueles tempos áureos? Nasceu com um samba no pé e a ginga no corpo. Desde pequena, sua mãe, Dona Zefa, dizia que a menina tinha sido abençoada por Iemanjá em pessoa. Essa menina ainda vai dar muito que falar, profetizava a velha entre baforadas de seu cachimbo gasto. E não é que Dona Zefa estava certa? Mas caro leitor, se ela soubesse o quão certa estava, talvez tivesse mordido a língua antes de lançar tal profecia ao vento. Maria cresceu como tantas outras meninas da cidade de Deus, entre o cheiro de feijão no fogo e o eco distante de tiros que ninguém sabia ao certo de onde vinham. Mas havia algo nela, um brilho no olhar, um rebolado diferente que a destacava da multidão. Foi numa noite de sábado, dessas em que o ar parece eletrizado pela promessa de aventuras, que o destino de Maria começou a se desenhar. O baile funk da comunidade estava bombando, como diriam os jovens. As paredes de tijolos à vista vibravam com o som dos graves, e o suor escorria pelos corpos que se moviam em sintonia com o ritmo frenético. Maria, então, com seus 18 anos recém-completados, entrou no salão improvisado como quem entra em cena. Vestia um shortinho jeans tão curto que faria uma freira desmaiar e uma blusa que mais mostrava do que escondia. Mas não era a roupa que chamava a atenção. Era o jeito de Maria, a confiança com que se movia, como se o chão sob seus pés fosse seu palco particular. "Olha só quem chegou!" gritou Zé Pequeno, DJ da noite, ao vislumbrar Maria, a princesinha da cidade de Deus. E foi assim, caro leitor, que começou a ascensão meteórica de nossa protagonista. Naquela noite, Maria dançou como se não houvesse amanhã. Seus movimentos hipnotizavam a todos, homens e mulheres alike. Era como se o próprio espírito do funk tivesse encarnado naquela jovem de pele cor de jambo e sorriso fácil. Entre a multidão, um par de olhos observava Maria com particular interesse. Pertenciam a Marcos Aurélio, conhecido no morro como Marcão. Traficante respeitado e temido, Marcão era o típico homem que conseguia o que queria. E naquela noite, ele queria Maria. Aproximou-se dela com a confiança de um leão cercando sua presa. "E aí, princesa? Tá dançando sozinha por quê?" perguntou, seu hálito quente misturando-se ao cheiro de suor e cerveja barata. Maria, que não era boba nem nada, mediu Marcão de cima a baixo. Sabia quem ele era. Conhecia sua fama. Parte dela dizia para dar meia volta e sair correndo. Mas havia outra parte. Uma parte que ela ainda não conhecia bem, que se excitava com o perigo, com a promessa de poder que emanava daquele homem. "Tô sozinha porque ninguém teve coragem de me tirar para dançar ainda", respondeu, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Marcão sorriu de volta. Um sorriso que não alcançava seus olhos. "Pois seu problema acabou, princesa. Vem cá." E assim, querido leitor, Maria deu o primeiro passo em direção ao seu destino. Enquanto ela rodopiava nos braços fortes de Marcão, mal sabia que estava dançando uma valsa com o próprio diabo. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. Maria, agora conhecida como a rainha do baile, vivia uma vida que jamais imaginara. Roupas caras, joias, festas intermináveis. Marcão a cobria de presentes e atenção. Para uma menina que crescera sem nada, aquilo parecia um conto de fadas realizado. Dona Zefa, é claro, não aprovava o relacionamento. "Minha filha, esse homem só vai te trazer desgraça", advertia, entre suspiros preocupados. Mas Maria, embriagada pelo luxo e pela adrenalina de sua nova vida, fazia ouvidos moucos. Foi numa dessas noites de festa que Maria experimentou cocaína pela primeira vez. A sensação foi indescritível. Era como se, de repente, ela pudesse conquistar o mundo. Dançou até o amanhecer, seu corpo movendo-se em sintonia perfeita com a batida do funk.
Viu só, minha rainha? Isso é vida, sussurrou Marcão em seu ouvido, enquanto a guiava para mais uma carreira. Maria sorriu, os olhos vidrados e o nariz levemente avermelhado. Sim, aquilo era vida. E ela queria mais, muito mais. Mal sabia ela que aquele pó branco aparentemente inofensivo seria o início de sua ruína. Mas isso, caro leitor, é história para outro capítulo. Por ora, deixemos nossa Maria em seu auge, reinando absoluta sobre a cidade de Deus, convencida de que o mundo estava a seus pés. Ah, como são caprichosos os caminhos do destino! Como uma simples escolha pode mudar o rumo de uma vida inteira. Maria, em sua juventude e inocência, acreditava ter encontrado o caminho para a felicidade. Mal sabia ela que estava, na verdade, dando os primeiros passos em direção ao abismo. Mas não nos adiantemos. Cada coisa a seu tempo. Por ora, permita-me fazer-lhe uma pergunta, caro leitor. Se estivesse no lugar de Maria, teria resistido às tentações que a cercavam? Ou teria, como ela, se entregado de corpo e alma àquela vida de aparente glamour e poder? Pense nisso enquanto aguardamos o próximo capítulo desta saga. Afinal, como diria o velho ditado, quem avisa, amigo é. E eu, narrador onisciente desta trama, lhe aviso. O destino de Maria ainda reserva muitas surpresas, nem todas agradáveis. Vejo que a curiosidade sobre o destino de nossa Maria falou mais alto. Pois bem, acomode-se, pois o que vem a seguir não é para corações fracos. Quando deixamos Maria, ela estava no auge de sua glória, reinando absoluta sobre os bailes da cidade de Deus, embevecida pelo amor de Marcão e pelo pó branco que lhe dava asas. Mas como diz o velho ditado, tudo que sobe, desce. E a queda de Maria, essa foi vertiginosa. Os meses se passaram e o que antes era ocasional tornou-se rotina. A cocaína, antes uma diversão de fim de semana, agora era companheira diária de Maria. Seu corpo, outrora voluptuoso e desejado, começava a definhar. As olheiras profundas e o nariz constantemente vermelho denunciavam sua nova amante química. Marcão, que no início a cobria de mimos e atenção, agora mal lhe dirigia o olhar. Tá parecendo uma caveira, mulher. Vai se arrumar, esbravejava ele entre tapas e empurrões. A violência que começou sutil, agora era escancarada. Numa noite particularmente tumultuada, após mais uma sessão de espancamento, Maria reuniu o pouco de dignidade que lhe restava e fugiu. Correu pelas vielas da cidade de Deus, o coração aos saltos, certa de que a qualquer momento sentiria a mão pesada de Marcão em seu ombro. Chegou ofegante à porta de sua mãe, Dona Zefa. A velha, ao ver o estado da filha, magra, machucada, com os olhos vidrados de quem está mais lá do que cá, sentiu o coração apertar. Minha filha, o que fizeram com você? Perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Maria desabou nos braços da mãe, soluçando como criança. Mãe, me ajuda, eu não aguento mais. E assim, caro leitor, começou a longa e tortuosa jornada de Maria rumo à sobriedade. Mas como é difícil deixar o vício. Como é doloroso enfrentar os demônios que nos habitam. Os dias se arrastavam. Maria tremia, suava, gritava de dor e de desejo. Seu corpo clamava pela droga, mas sua mente lutava para se manter firme. Dona Zefa, coitada, fazia o que podia. Rezava para todos os santos, acendia velas, fazia chás milagrosos. Você vai conseguir, minha filha. Você é forte, repetia a velha como um mantra. Mas a tentação estava sempre à espreita. Numa tarde abafada de verão, quando o ar parecia pesado demais para respirar, Maria não aguentou. Escapuliu de casa e, antes que se desse conta, estava de volta às ruas que tão bem conhecia. Não demorou muito para encontrar o que procurava. Um papelote aqui, uma pedra ali. Em questão de horas, Maria estava de volta ao mundo químico que tanto a seduzia. Foi nessa noite, perdida em devaneios narcóticos, que Maria cometeu o erro que selaria seu destino. Desesperada por mais uma dose, sem um tostão no bolso, aceitou fazer um servicinho para um traficante local. Deveria entregar um pacote em um endereço no asfalto. É mamão com açúcar, garantiu o traficante rindo de sua própria piada. Maria, em sua ingenuidade, ou seria o desespero, acreditou. Mal sabia ela que estava sendo usada como isca. No momento em que colocou os pés fora da favela, foi abordada pela polícia.
O pacote que carregava continha muito mais do que imaginava. Em questão de minutos, viu-se algemada, jogada no fundo de uma viatura. Mais uma nóia achando que é esperta, zombou um dos policiais, cuspindo para o lado. E assim, caro leitor, nossa Maria, que há não muito tempo reinava absoluta nos bailes funk, viu-se atrás das grades. Condenada a 5 anos por tráfico, mergulhou de cabeça no submundo do sistema penitenciário brasileiro. A cadeia, como você bem pode imaginar, não é lugar para os fracos. Maria aprendeu isso da maneira mais dura possível. As noites eram longas, povoadas por pesadelos e o choro abafado de outras detentas. Os dias não eram melhores, marcados pela violência, pela humilhação constante. Mas foi ali, no fundo do poço, que Maria encontrou uma réstia de esperança. Conheceu irmã Consolata, uma freira que realizava trabalho voluntário na penitenciária. A religiosa, com sua bondade inabalável, viu além da casca endurecida de Maria. Minha filha, não importa o quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar, dizia a irmã, segurando as mãos trêmulas de Maria. Aos poucos, palavra por palavra, oração por oração, Maria começou a se reconstruir. Deixou as drogas, dessa vez por vontade própria. Aprendeu a ler e escrever direito. Descobriu na fé um conforto que jamais imaginara possível. Quando finalmente deixou a prisão, 5 anos depois, Maria era outra mulher. Mais velha, é verdade, marcada pelas cicatrizes da vida, mas também mais forte, mais sábia. Voltou para a cidade de Deus de cabeça erguida, determinada a recomeçar. Mas caro leitor, como são duros os caminhos da redenção. Como é difícil deixar o passado para trás quando ele insiste em nos perseguir. Maria logo descobriu que o mundo lá fora não estava disposto a lhe dar uma segunda chance. As portas se fechavam assim que mencionava seu passado. Os olhares de desconfiança a seguiam por onde quer que fosse. Mesmo sua mãe, Dona Zefa, não estava mais lá para acolhê-la. A velha senhora havia partido durante os anos em que Maria esteve presa, levada por um câncer fulminante. Sozinha, sem perspectivas, Maria viu-se novamente à beira do abismo. A tentação de voltar às drogas, de buscar o esquecimento químico, era quase irresistível. Mas algo dentro dela havia mudado. Uma força que nem ela mesma compreendia a impelia a seguir em frente, a não desistir. E assim, caro leitor, chegamos ao ponto em que encontramos Maria no início de nossa história. Não mais a rainha do baile, coberta de joias e adulação, mas também não a nóia desesperada, capaz de tudo por mais uma dose. Agora, Maria vive nas ruas da Cidade de Deus. Recolhe latinhas, faz bicos, sobrevive como pode. Seus olhos, antes cheios de sonhos e depois nublados pela droga, agora carregam uma mistura peculiar de cansaço e determinação. Todas as noites, antes de se deitar em seu cantinho improvisado sob a marquise de uma loja abandonada, Maria olha para o céu e murmura uma prece. Não para pedir riqueza ou fama, não. Mas para agradecer por mais um dia sóbria, por mais uma chance de recomeçar. E você, caro leitor? O que acha que o destino ainda reserva para nossa Maria? Será que há redenção para aqueles que caíram tão fundo? Ou será que alguns erros são grandes demais para serem perdoados? Pense nisso enquanto aguardamos o próximo capítulo desta saga. Afinal, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. E quem sabe quais linhas ainda estão por ser escritas na história de Maria. Vejo que o destino de nossa Maria continua a intrigar-lhe. Pois bem, acomode-se, pois o que vem a seguir é uma jornada de altos e baixos, de esperança e desespero, de redenção e tentação. Quando deixamos Maria, ela vivia nas ruas da Cidade de Deus, sobrevivendo como podia, lutando dia após dia contra seus demônios internos e o preconceito da sociedade. Mas o destino é uma entidade caprichosa que se diverte em jogar com as vidas dos mortais como um gato brinca com um novelo de lã. Numa manhã como tantas outras, Maria vasculhava as lixeiras em busca de latinhas para vender, quando um grito cortou o ar. Socorro! Alguém me ajude! Era Dona Jurema, uma senhora de seus 70 e poucos anos, conhecida na comunidade por sua bondade e por seus deliciosos bolinhos de chuva.
A velha estava caída na calçada, a bengala jogada longe, o rosto contorcido de dor. Maria, sem pensar 2 vezes, correu para ajudá-la. Com uma força que nem ela sabia que ainda possuía, ergueu Dona Jurema e a amparou até sua casa, uma construção modesta, mas limpa e acolhedora. Minha filha, Deus te abençoe, ofegou Dona Jurema, apertando a mão de Maria com gratidão. Como posso te agradecer? Maria sorriu, um sorriso triste que não alcançava seus olhos. Não precisa agradecer, dona. Só fiz o que qualquer um faria. Mas Dona Jurema não era qualquer um. Com um olhar perspicaz que desafiava sua idade avançada, a senhora estudou Maria de cima a baixo. Você não é daqui, é? Nunca te vi por essas bandas. Maria hesitou. Por um momento pensou em mentir, em criar uma história qualquer. Mas algo nos olhos bondosos de Dona Jurema fez mudar de ideia. E assim, sentada na cozinha simples, bebericando um café forte e comendo bolinhos de chuva que derretiam na boca, Maria contou sua história. Contou sobre seus dias de glória como a rainha do baile, sobre sua queda nas garras do vício, sobre a prisão, a redenção e a luta diária para se manter de pé no mundo que parecia determinado a derrubá-la. Quando terminou, o silêncio pairou pesado na pequena cozinha. Maria manteve os olhos baixos, certa de que veria nojo ou pena no rosto de Dona Jurema. Mas quando finalmente criou coragem para encará-la, o que viu a surpreendeu. Os olhos da velha senhora brilhavam com uma mistura de compaixão e, seria, admiração? Minha filha, disse Dona Jurema, sua voz embargada de emoção, você é mais forte do que imagina. Passou por tudo isso e ainda assim teve a bondade de ajudar uma velha caída na rua. E então, para espanto de Maria, Dona Jurema fez uma proposta que mudaria o rumo de sua vida. Tem um quartinho nos fundos. Não é grande coisa, mas é limpo e tem uma cama. Que tal você ficar por aqui por uns tempos? Em troca, me ajuda com as tarefas de casa. Essas pernas velhas já não são o que eram. Maria sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu uma faísca de esperança acender-se em seu peito. A senhora tem certeza? Nem me conhece direito. Dona Jurema riu, um som alegre que encheu a cozinha. Minha filha, a vida já me ensinou a julgar as pessoas pelo que fazem, não pelo que foram. E o que você fez hoje foi me ajudar sem pedir nada em troca. Isso me basta. E assim, caro leitor, Maria ganhou não apenas um teto sobre sua cabeça, mas também uma chance de recomeçar. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Maria, acostumada à dureza das ruas, precisou reaprender a viver em uma casa, a dormir em uma cama macia, a comer refeições regulares, a conversar sem medo ou desconfiança. Dona Jurema, por sua vez, revelou-se uma mestra paciente e sábia. Ensinou Maria a cozinhar. Minha filha, um bom bolinho de chuva pode abrir muitas portas, a cuidar da casa, e mais importante, a cuidar de si mesma. Mas nem tudo eram flores. Os demônios do passado de Maria ainda a assombravam. Havia noites em que ela acordava suando frio, o corpo tremendo com a lembrança da fissura. Nesses momentos era a voz calma de Dona Jurema entoando velhas canções de ninar, que a trazia de volta à realidade. Aos poucos, a presença de Maria na vida de Dona Jurema começou a ser notada pela comunidade. No início, houve desconfiança. Burburinhos corriam pelas vielas da Cidade de Deus. Você viu? A Dona Jurema tá abrigando aquela ex-presidiária. Ouvi dizer que ela era nóia. Vai ver, tá querendo roubar a velhinha. Mas Maria, fortalecida pelo apoio de Dona Jurema, manteve-se firme. Trabalhou duro, ajudando não apenas em casa, mas também na vizinhança. Um telhado que precisava de conserto aqui, uma cerca que carecia de pintura ali. Com o tempo, os olhares de desconfiança foram dando lugar a acenos tímidos, depois a sorrisos calorosos. Foi numa dessas tardes de trabalho que Maria conheceu João. Ele era professor na escola local, um homem de seus 40 anos, com olhos gentis e um sorriso fácil. Encontraram-se quando Maria ajudava a organizar uma festa junina na pracinha da comunidade. Você é nova por aqui, não é? Perguntou ele, enquanto ajudava Maria a pendurar bandeirinhas. Maria hesitou por um momento. Seu passado ainda era um peso que carregava, uma sombra que temia que afastasse as pessoas.
mas então se lembrou das palavras de Dona Jurema. Minha filha, seu passado é parte de você, mas não é tudo o que você é. Com um suspiro profundo, Maria contou sua história a João. Para sua surpresa, em vez de afastá-lo, seu relato pareceu aproximá-los ainda mais. Maria, disse João, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e algo mais. Algo que fez o coração de Maria acelerar. Você é incrível. Passar por tudo isso e ainda estar de pé, lutando, isso é força de verdade. Aquela conversa foi o início de algo novo na vida de Maria. Uma amizade que, com o tempo, foi se transformando em algo mais profundo, mais significativo. Mas caro leitor, não pense que o caminho de Maria estava livre de obstáculos. O passado tem o hábito incômodo de ressurgir quando menos se espera. Numa noite, enquanto voltava da escola onde ajudava João com aulas de reforço para crianças carentes, Maria se viu face a face com um fantasma de seu passado. Marcão, seu antigo algoz, estava parado na esquina, cercado por seus capangas. Os anos não haviam sido gentis com ele. Estava mais gordo, o rosto marcado pelo excesso de álcool e drogas. Mas seus olhos ainda carregavam aquela crueldade que Maria conhecia tão bem. Ora, se não é a Mariazinha, riu ele, sua voz arrastada denunciando o quanto já havia bebido. Achei que você tinha morrido, sua vadia. Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. Por um momento foi como se os anos não tivessem passado. Como se ela ainda fosse aquela menina assustada, presa num relacionamento abusivo e destrutivo. Mas então, algo dentro dela se acendeu. Uma força que vinha não apenas dela, mas de todos que haviam acreditado nela. Dona Jurema, João, as crianças da escola. Endireitando os ombros, Maria encarou Marcão nos olhos. Sai da minha frente, Marcão. Essa Maria que você conheceu não existe mais. Marcão, pego de surpresa pela atitude desafiadora de Maria, cambaleou para trás. Por um momento pareceu que ia avançar, que ia tentar subjugá-la como fazia no passado. Mas então algo em seus olhos mudou. Talvez tenha sido o álcool, talvez tenha sido um lampejo de lucidez. Ele murmurou algo ininteligível e se afastou, tropeçando nas próprias pernas. Maria ficou ali, parada, o coração aos saltos. Mas não era medo que sentia. Era uma mistura estranha de alívio e pena. Pena do homem patético em que Marcão havia se transformado. Naquela noite, ao voltar para casa, Maria chorou nos braços de Dona Jurema. Mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de libertação. E assim, caro leitor, chegamos ao final dessa parte de nossa história. Maria, que um dia foi a rainha do baile, depois mendiga nas ruas da Cidade de Deus, agora caminhava firmemente na estrada da redenção. Mas será que sua jornada termina aqui? Será que o destino ainda reserva surpresas para nossa protagonista? Meu caro, a vida raramente é tão simples ou previsível. Como diz o velho ditado, não conte com um ovo na barriga da galinha. O que nos aguarda no próximo capítulo? Só o tempo dirá. Até lá, reflita. O que faz uma pessoa verdadeiramente forte? São os golpes que a vida desfere ou a capacidade de se levantar após cada queda? Quando deixamos Maria, ela havia enfrentado seu passado na forma de Marcão, seu antigo algoz. Aquele confronto foi um marco, um momento de libertação. Mas como bem sabemos, a vida raramente nos dá descanso, não é mesmo? Os meses que se seguiram foram de relativa calmaria para Maria. Seu relacionamento com João floresceu, transformando-se em um amor maduro e respeitoso, algo que ela jamais imaginara ser possível. As aulas de reforço na escola da comunidade tornaram-se sua paixão. Ver os olhos das crianças brilharem ao compreender uma nova lição era como um bálsamo para sua alma ferida. Dona Jurema, a Santa Senhora que lhe dera uma segunda chance, tornou-se mais do que uma amiga. Era a mãe que Maria perdera há tanto tempo. As noites eram preenchidas com conversas na varanda, risos e o cheiro inconfundível dos bolinhos de chuva que agora Maria sabia fazer tão bem quanto sua mentora. Mas o destino não gosta de histórias sem conflito. Numa tarde abafada de verão, Maria estava na escola, ajudando a organizar uma festa de formatura, quando ouviu gritos vindos da rua.
Correu para fora, o coração aos saltos, um medo ancestral se apoderando dela. O que viu a deixou paralisada. Marcão, completamente fora de si, empunhava uma arma e gritava incoerências. Ao seu redor, pessoas corriam em pânico, mães puxavam seus filhos para dentro de casa, comerciantes baixavam as portas às pressas. Cadê aquela vadia da Maria? Berrava ele, os olhos injetados de ódio e drogas. Ela vai ver só. Ninguém me humilha e sai impune. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Por um momento foi como se o tempo tivesse retrocedido. Era novamente a menina assustada, a nóia desesperada, a ex-presidiária sem esperança. Mas então, algo dentro dela se acendeu. Uma voz que soava estranhamente como uma mistura de Dona Jurema e João, sussurrou em sua mente. Você é mais forte do que isso, minha filha. Enfrente seus medos. Com o coração aos saltos, Maria deu um passo à frente. Marcão! Chamou. Sua voz mais firme do que imaginava ser possível. Chega dessa loucura. O homem virou-se, os olhos arregalados de surpresa e fúria. Por um momento pareceu que ia atirar. Maria fechou os olhos, certa de que seu fim havia chegado. Mas o tiro não veio. Quando abriu os olhos, viu Marcão caído no chão, desarmado. Ao seu lado, para sua surpresa, estava Zé Pequeno, o mesmo de Jora que anos atrás a chamara de princesinha da Cidade de Deus. Tá tudo bem, Maria, disse Zé ofegante. Esse cara não vai mais te incomodar. Foi como se uma represa tivesse se rompido. De todas as casas, de todos os becos, pessoas começaram a surgir. Não com medo ou desconfiança, mas com preocupação genuína. Maria, você está bem? Precisamos chamar a polícia. Essa mulher é uma heroína. Em meio à confusão, Maria sentiu uma mão em seu ombro. Era João, seus olhos cheios de preocupação e amor. Você foi incrível, sussurrou ele, puxando para um abraço. As horas que se seguiram foram um turbilhão. Polícia, depoimentos, a comunidade em polvorosa. Marcão foi levado preso, dessa vez, ao que parecia, para não mais voltar. Mas o verdadeiro choque veio dias depois, quando Maria foi chamada para uma reunião na associação de moradores. Lá, para sua surpresa, encontrou não apenas os líderes comunitários, mas também representantes da prefeitura e até mesmo um vereador. Maria, começou seu Joaquim, o presidente da associação, o que aconteceu aqui na semana passada nos fez perceber algo. Esta comunidade precisa de pessoas como você. Pessoas que enfrentam seu passado, que se reerguem e que inspiram outros a fazer o mesmo. Maria sentiu as pernas tremerem. Onde queriam chegar com aquilo? Estamos iniciando um projeto de reabilitação para ex-dependentes químicos aqui na Cidade de Deus, continuou o vereador. E gostaríamos que você o coordenasse. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu o mundo girar. Ela? Coordenar um projeto? Logo ela, que há não muito tempo vivia nas ruas? Foi João quem quebrou o silêncio. Não existe ninguém melhor para isso do que você, Maria. Você viveu essa realidade. Você sabe o que essas pessoas estão passando. Lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Olhou ao redor e viu rostos sorridentes, olhares de expectativa. Viu Dona Jurema, no canto da sala, assentindo com um sorriso orgulhoso. Eu não sei se sou capaz, murmurou ela. Minha filha, a voz de Dona Jurema soou clara e forte. Você já provou que é capaz de muito mais do que imagina. Agora é hora de usar sua experiência para ajudar outros. E assim, caro leitor, Maria aceitou o desafio. Nos meses e anos que se seguiram, o projeto cresceu e floresceu. Dezenas, depois centenas de pessoas passaram por ele, encontrando em Maria não apenas uma coordenadora, mas um exemplo vivo de que a mudança é possível. O casamento com João veio no verão seguinte. Uma cerimônia simples, mas emocionante na pracinha da comunidade. Dona Jurema, é claro, fez questão de preparar os doces, incluindo seus famosos bolinhos de chuva. Maria nunca mais voltou a ser a rainha do baile, é verdade. Mas tornou-se algo muito maior, um farol de esperança para aqueles que, como ela um dia, se viam perdidos na escuridão do vício e do desespero. E assim, meu caro, chegamos ao fim de nossa história. Maria, que um dia reinou nos bailes funk e conheceu as profundezas do vício e do desespero, que vagou sem rumo pelas ruas da Cidade de Deus,
Finalmente, encontrou seu lugar no mundo. Mas engana-se quem pensa que esta é uma história de final feliz, puro e simples. A vida, como bem sabemos, é mais complexa que isso. Maria ainda luta diariamente contra seus demônios internos. Ainda há noites em que acorda suando frio, o corpo clamando por uma dose que ela sabe que não pode ter. A diferença é que agora ela não está sozinha nessa luta. Tem João, tem Dona Jurema, tem a comunidade que aprendeu a respeitá-la e amá-la. E você, caro leitor? O que tira desta saga? Será que, como Maria, todos temos em nós a capacidade de renascer das cinzas de nossos erros? Ou será que alguns estão fadados a repetir eternamente os mesmos padrões? Pense nisso e lembre-se, a vida, assim como esta história, é feita de altos e baixos, de quedas e redenções. O importante não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes encontramos forças para nos levantar. Até a próxima história, meu caro. Que os caminhos da cidade de Deus e os labirintos do coração humano continuem a nos surpreender e ensinar.